Fala, meus amigos, eu sou o Thiago da Cris. E eu sou a Cris e o Thiago. Nós somos o casal em Portugal. E nesse vídeo, a pedido de vocês lá no meu Instagram, que pediram para nós fazermos um vídeo sobre como que fazemos para matricular a criança quando chega aqui. O Christian chegou, em pouco menos de 4 dias, ele já estava matriculado, já está estudando. Então, nesse vídeo, nós vamos contar como é que é essa experiência, como é que está sendo esses primeiros dias para ele, quais os documentos necessários para você matricular o seu filho. Então, se você tem interesse por isso, fica conosco aqui até o final e já deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque vez por outra nós soltamos aqui vídeos informativos como esse. E é isso, meus amigos, voltamos por aqui. Estamos aqui num sábado da tarde, momento de lazer. Paramos aqui para falar um pouquinho da nossa experiência. Cristiane está aqui, estava descansando na nossa baladeira, como falamos lá no Ceará, na nossa rede aqui na nossa sala. Hoje calhou do sol aparecer e nós paramos aqui esse momentinho para trocar uma ideia com vocês, a pedido dos nossos amigos lá no Instagram, que pediram para nós fazermos esse vídeo, né? Falar um pouco da experiência, de como é que foi o processo para que o Christian chegasse até aqui e falar sobre a matrícula dele, né? O Christian chegou e em menos de 4 dias, mais ou menos, ele já estava matriculado, ele já está estudando, tendo acesso a coisas aqui que no Brasil ele não tinha. E a Cristiane vai contar para vocês como é que foi o processo, né, de matrícula dele, quais são os documentos necessários para você matricular o seu filho e o passo a passo para que isso aconteça de forma rápida. E aí eu vou contar aqui também para vocês, Thiago, existe um período melhor de você chegar e conseguir matrícula? Existe, galera. Se você chegar em determinado período, infelizmente você não vai conseguir estudar. Então a Cris vai falar um pouco para nós quais são os documentos necessários, o que é preciso para matricular uma criança ou um adolescente na escola, os prós e os contras e alguma coisa nesse sentido. Então, gente, o Christian chegou, né, e a gente chegou do Brasil e logo de imediato eu já fui à escola para saber como que eu faria para matricular ele. Nós temos uma escola aqui próximo da nossa casa, que é a escola que a Safira já estuda. E aí, chegando lá, falamos com o pessoal responsável de matrículas e os documentos que ela nos pediram foram somente o passaporte do Christian, o meu passaporte como encarregada de educação dele. Pediram também a declaração, o histórico, na verdade, escolar apostilado, né, que a gente trouxe do Brasil já, apostilado esse documento. Trouxemos também dele, que elas pediram, só foi isso. Daqui, do documento que nós trouxemos do Brasil, só pediram o histórico apostilado e o passaporte dele. Então, resumindo, é o histórico da escola dele lá, apostilado, né? Isso é um documento que todo mundo tem que trazer, principalmente você que tem filho, trazer esse documento, esse histórico escolar apostilado para apresentar aqui. Esse é o único documento do Brasil que precisou e o passaporte, não é isso? Isso. E aí, né, que pediram o meu como encarregada de educação. O documento meu, passaporte, daqui o meu endereço, né, a morada, um papel que comprove que eu moro aqui. Pediram para mim também o meu número de NIF, que é o contribuinte da gente aqui, e daqui o Christian precisava ter esse documento daqui de Portugal, que era o NIF, e a gente ainda não tinha, mas aí nós fomos fazer a solicitação desse documento. O Christian conseguiu tirar o contribuinte dele no segundo dia aqui em Portugal. Isso, nós fomos à escola, na verdade, no primeiro dia que eu fui na escola, eu falei com ela, já deixei os documentos que ela pediu já encaminhado e ficou faltando apenas o contribuinte dele, mas aí nós já saímos, já fomos direto no órgão responsável por isso, que é a finança. Chegamos lá, fizemos o NIF, recebeu no mesmo dia e no dia seguinte, na segunda-feira, a gente foi deixar na escola e aí já saiu de lá matriculado para na terça-feira já começar a estudar. E aí, detalhe, galera, que o Christian chegou, né, foi matriculado na escola e ele já recebeu os vouchers, que é o voucher que o governo dá para receber os livros, né? Graças a Deus ele não pagou nada quanto a isso, nós não pagamos nada quanto a isso. Desculpa aí o barulho do cachorro, porque o vizinho tem um cachorro aqui e fica latindo, mas relevo porque nós quisemos fazer
esse vídeo dessa forma aqui, meio descontraída, não distraída, descontraída, uma tarde de sábado, para vocês viverem um pouquinho da nossa realidade aqui e gozar conosco desse momento. Então ele já estava matriculado, na terça-feira ele já foi à escola. E um detalhe que eu deixo aqui para vocês: o ano letivo em Portugal, ele inicia-se em setembro, final de setembro, certo? Então, se você chegar ali até setembro, até essa data aqui, é uma data boa, né? Porque você ainda vai chegar no início do ano letivo, mas ainda corre o risco de você não conseguir vaga nas escolas mais próximas da sua casa. Se você chegar nesse período, seu filho não vai ficar sem estudar, mas pode ocorrer de você conseguir vaga muito mais longe. Então, fica aí esse detalhe. Tiago, qual é o melhor período? Ao meu ver, o melhor período para você chegar é entre maio, junho, julho. Esses 3 períodos. E aí também calha desses períodos ser o verão. Então, você vai se adaptar, né, ao tempo, às condições climáticas e tudo isso. Principalmente para nós que viemos do Nordeste do Brasil, que é só calor, para nós foi muito bom. Então também tem essa situação da escola, das crianças. Então, se você chegar ali em dezembro ou janeiro, pode ser que você ainda consiga. Você consegue matricular. Mas se chegar já no final do ano letivo, tipo abril, maio, esquece. Você não vai, o seu filho vai perder o ano letivo, não vai estudar, só vai estudar no próximo ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos aqui experiências de pessoas que chegaram nessa altura e os filhos ficaram ali 4, 5 meses sem estudar e perderam o ano letivo que tinha iniciado no Brasil. Então fica aí esse ponto, né? Falando de documentação, aqui nós temos indicações. A Ponte Forte Viagem pode te ajudar com todo tipo de documentação, visto de procura de trabalho, visto de nômade digital. Se você quer a sua passagem aérea, cotação de passagem aérea, tem aqui o link embaixo, direcionando lá para eles. Todos os documentos aqui também, lá tem um advogado tratando tudo isso, tudo legalizado, tudo bonitinho, para te direcionar e para te apoiar e suportar aqui nesse processo imigratório. E aí, o Christian já foi a primeira semana dele quase completa, né? Começou na terça-feira, como eu falei, e teve lá algumas experiências, não é, Christian? Bastante. Teve lá algumas experiências e ele vai contar um pouco para nós. Conta para o pessoal como é que foi o seu primeiro dia na escola, o que que você viu assim de bom que você pode compartilhar, né, com o pessoal, e aquilo também que foi um choque de realidade para você. Conta pro pessoal aí um pouco da tua experiência. Assim, né, no começo, acho que é normal para todo estudante, toda pessoa que chega, que é recém-chegada aqui no país, fica com um certo nervosismo, um certo receio de como será a escola. E quando eu cheguei, que eu entrei, que eu comecei a conhecer a escola, realmente parece uma coisa assim, sabe, aquelas escolas de filme, na verdade. É muito bem mais preparada, assim, do que muitas escolas do Brasil, né? O lugar mais organizado, é tudo muito, muito diferente, né? É claro que também as coisas podem variar de escola para escola, mas aqui na minha escola pelo menos eu fui muito bem recebido, sabe? Eu estava com um certo receio das pessoas não gostarem, de ter algo como um preconceito, mas não, fui bem recebido, bem no começo mesmo, o pessoal foram amigáveis, eu fiz alguns amigos e a gente vem seguindo. Agora, um dos pontos que é bem diferente, assim, é a questão da alimentação. Então, se você tem alguns problemas com a alimentação, você come certas coisas e outras você não come, talvez você tenha um pouco de dificuldade para se adaptar aqui. Mas, de qualquer forma, aqui é uma escola assim, de outro nível, sabe? Aqui tem uma biblioteca, com os computadores, tem uns aulas que a gente mexe com isso e tudo, que muitas das vezes é muito difícil acontecer isso no Brasil, né? Aqui você está tendo acesso a outras línguas, né? Outras línguas, sim. Para nós aí um pouco da tua experiência lá. Aqui a gente está aprendendo inglês, que acho que é em geral aqui de Portugal a gente tem que aprender. E uma língua aqui da nossa escola que a gente tem que aprender é o francês, que é ensinado desde o 7º ano e termina agora no 9º ano, né? E assim, foi um choque bem grande para mim, porque inglês a gente tem no Brasil um pouco, mas o nível de educação é muito diferente. Então, se você não fez curso, se você não se preparou realmente com inglês, não pense que o inglês do Brasil vai ser igual ao inglês daqui, vai ser suficiente, não vai ser.
Conta a tua experiência quando tu chegou na sala. Quando eu cheguei na sala, a professora já iniciou falando inglês, tudo em inglês, e eu não entendia nada. Never. Não entendia nada, e ela falando, eu tava só esperando chegar a minha vez. E ela falando, falava com um, falava com o outro, perguntava alguma coisa. E o pessoal ia falando, e eu lá parado. E aí, quando ela chegou pra mim e falou, né, perguntou alguma coisa, tipo assim, ela perguntou se eu era um aluno novo. Só que eu não entendi, eu tinha entendido se o aluno da frente era meu amigo. Não, ao contrário. Ela perguntou se eu era aluno novo, aí eu falei, eu não entendi direito, mas eu disse yes. Qualquer coisa que ela falava, eu dizia yes, concordava. Yes. E aí depois ela perguntou se eu era francês, porque eu falei meu nome, perguntou what's your name, eu disse que meu nome era Christian. E Christian parece que é francês. O nome é francês. Aí ela perguntou se eu era francês. Em inglês. You are French. Aí eu tinha pensado que era tipo, You are French? você era meu amigo. Um colega da frente era meu amigo. Aí eu disse yes. Aí depois ela perguntou em português, pra ter certeza, você é realmente francês? Aí eu, não. E aí teve várias experiências, né? Também temos aula em francês falando isso. E não se preocupe se você não sabe muito sobre isso, porque eles fornecem um suporte para você Esse ser suporte, amparado, né? deixa eu falar só um pouquinho sobre o suporte. Esse suporte que o Christian está falando, como ele não tinha acesso ao francês, a escola, ela entende que ele precisa de um aparato, de um cuidado melhor nesse momento, para poder igualar ao nível de francês que os alunos aqui já têm. Então, o Christian, para além das aulas normais de francês, ele está tendo um suporte, que é um dia específico que ele fica ali, é como se fosse uma aula de reforço. É como se fosse o nosso reforço no Brasil. É isso. E adaptação com os portugueses e conta para nós se lá na tua sala tem mais alguém de outra nação, Christian. Como é que é isso? Eu pensava que ia ter bem mais, assim, ia ser bem mais miscigenado, né? Ia ter talvez mais brasileiros, mas a maioria da minha sala é português, realmente português, mas eles conseguem entender bastante o que a gente fala. A dificuldade não é eles nos entender, mas acredito que nós entendemos ele no começo, mas dá para compreender ainda um pouco. Mas sim, temos uma pessoa lá, acho que se não me engano é da África, né? Da África do Sul. Também temos gente dos Estados Unidos, né? Então, por isso que é a necessidade da língua, né? Então, falando nisso, tem uma experiência que eu estava no apoio de francês, e aí a professora, ela não sabia muito ainda assim de inglês, né? A professora do apoio. E aí a minha colega que estava no apoio era inglês. E aí, como que a gente ia se comunicar se a gente não sabia muito inglês? Então, realmente, a questão da língua é muito importante, é por isso que a gente estuda bem. E é como falei, se você não tiver essa questão do conhecimento, muito conhecimento sobre as línguas, aqui você vai ter apoio, que você vai ter esse aparato, só que a questão é que você vai ter que se esforçar mais também. De qualquer forma, isso não vai ser o suficiente, você tem que se esforçar aqui para atingir o nível dos colegas, né? É isso. Toda mudança requer de nós sacrifício, né? O Christian, ele está passando por essa experiência e todos os dias a gente pergunta para ele, e aí, Christian, como é que foi hoje o dia? E ele conta para nós uma adaptação, um fato novo do que ele está vivendo dentro da realidade agora. O Christian, para vocês terem ideia, era aluno medalhista lá onde ele morava, em Jijoca. Estava sempre entre os 3 primeiros medalhistas das Olimpíadas de Matemática e por aí vai. Então eu creio que ele está sendo aqui, tendo acesso, né, a coisas que lá no Brasil ele não tinha da forma que as pessoas que estão aqui têm essa oportunidade. E é como ele falou, a mudança, ela nos estica. Né? Ele está crescendo, ele vai aprender mais e mais. Eu creio que daqui a um ano isso vai ser fichinha para ele e ele vai agora estar mais capacitado e estar preparado para viver novas experiências. Galera, esse vídeo é um vídeo curto, nós queremos aqui mostrar para vocês como é que foi a experiência de matricular o Christian nesse momento. Já contamos como é que foi esse processo com a Safira e basicamente o processo é o mesmo, né? Graças a Deus não tivemos grandes complicações, na verdade nem tivemos complicações. O intuito desse vídeo, galera, é deixar você orientado, compartilhar nossas experiências aqui com vocês e poder ajudar da melhor forma a você passar pelo seu processo aqui no início de forma tranquila, assim como nós passamos, tivemos nossos percalços, mas graças a Deus estamos aqui.
E peço mais uma vez, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque vez por outra nós temos vídeo aqui. Eu sou o Thiago da Cris Eu sou a Cris do Thiago, e nós somos o casal. em Portugal. Valeu!